Então, boa noite. Vamos começar mais uma live, né? Então, veremos duas obras hoje. Então, boa noite quem já chegou, quem vai chegar daqui a pouquinho, quem vai assistir depois a gravação, né? Depois conteúdo lá no canal Notícias do Chapeleiro. Então, a gente vai ver duas obras hoje, gente, tá? Então, a gente vai ver A Terra dos Mil Povos, do Cacau Erasmo Pé. E essas obras têm pontos em comum, que é interessante a gente esclarecer isso ao longo da nossa aula, né? E O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Obra premiada, obra polêmica, obra necessária, né? Primeiro, já vamos então trazer aqui a informação crucial para o entendimento dessa unidade da aula de hoje, né? São obras, gente, tá? Que a pauta é identitária, tá? Obras, então, que elas assumem um local de fala, os seus autores, né? A obra do Cacau Eragicupé, a partir da perspectiva dos povos originários, e o Avesso da Pele do Tenório, pô, a questão que ainda mais hoje, inclusive uma coincidência, e que bom, né, essa coincidência pelo dia de hoje, que é o Dia da Consciência Negra, e que fala exatamente sobre as questões relacionadas à ancestralidade, né, africana, numa obra, como eu falei, a gente vai ver a partir do segundo momento da nossa live. Primeiro a gente vai ver a obra a Terra dos Mil Povos, e depois a gente vê ali o Avesso da Pele. E se constituirá aqui, né, o envolvimento das informações e a contextualização, que são obras necessárias, né, necessárias para o debate, necessárias para o aprofundamento e aquilo que abre, né, por vezes um pouco das consciências, né, tão adormecidas por parcela da nossa sociedade. Vamos começar a ver aqui, esses materiais já foram disponibilizados a vocês. Deixa eu localizar aqui, eu peço um instante e compartilhar com vocês aqui, ó, a tela, tá? Só um pouquinho, só estou abrindo o material. Então vamos lá, só compartilhar aqui com vocês a Terra dos Mil Povos, do Cacá Oerá Jecupé. Então vamos lá, gente, vamos lá, qualquer coisa vocês sabem, né? Então é só chamar ali no chat, abre o microfone, a gente constrói junto sempre as nossas aulas, né? Deixa eu colocar, só expandir aqui, ó, que eu acho que fica melhor para visualização de quem está assistindo, né? Então vamos lá, apresentação dos slides, vamos lá, aqui. Bom, essa é uma obra, tá, que a URGS, pela primeira vez, ela foi pioneira e ela trouxe exatamente uma obra que, pela primeira vez, tem a perspectiva de um indígena, né? E, inclusive, uma questão que foi bem esperada, né? Foi a que a URGS ela andou fazendo, que foi uma aproximação, um recorte intertextual com outras obras que falam sobre a questão dos povos originários, mas por uma perspectiva de autor branco, né? Então, autores são bem conhecidos no Brasil, sobretudo a época do Romantismo, né? Então, aquela expectativa de aproximar, ou com Gonçalves Dias, que era mestiço, mas enfim, né? Tinha, apesar de sangue indígena, mas tá naquela perspectiva romântica da idealização da cultura dos povos originários, né? A partir de um modelo que era europeu, que era o romantismo, né? Em que vislumbrava não a ancestralidade do indígena, mas uma ancestralidade branca que buscava a compreensão idealística como um cavaleiro andante medieval, né? E houve o diálogo e a aproximação, né, com as duas perspectivas, né? A idealizada, né, pelos românticos, foi José de Alencar, o romance Iracema, e aquilo que o Cacau Pé faz nessa obra. Uma obra que ela tem duas edições, né? Que a URGS seleciona. Ela não indicou qual edição, mas teve uma primeira edição lá em 1998, no ano que foi emblemático, à medida que se avizinhava os 500 anos, né, da chamada descoberta, como a época, né, teve gente que comemorou, e então o Cacau Ararapé resolveu, como ele coloca até no subtítulo, a história indígena do Brasil contada por um índio. Aqui vai uma pequena informação já que ela é bem interessante do ponto de vista daquilo que se discute bastante hoje, né? Sobre o termo índio indígena, né? Hoje há, obviamente, a distinção que o termo índio é um termo alcunhado por brancos
e que, de certa maneira, anulou bases identitárias tão diversas, distintas, que o Cacau Arajapé, inclusive, ele acaba inventariando na obra, né? Ele fala sobre a diversidade da cultura dos nativos a partir das suas referências na origem, a partir de troncos de uma cultura e as suas ramificações. Então, obviamente, que fala sobre diversidade, tá? A terra dos mil povos, claro, de uma forma hiperbólica, né? Mas o autor, tá? Ele não faz distinção do termo índio e indígena, ele não faz essa distinção. Até no subtítulo, a história é contada por um índio, né? Então, mas é importante só salientar, porque daqui a pouquinho a banca vai lá e acaba situando uma discussão a partir dessa condição do termo, né? Não, porque o autor ele utiliza, né, a partir de um mecanismo, né, de uma retomada conceitual, a partir de um princípio que instiga uma reflexão consensual sobre os termos. Então, o autor utiliza o termo indígena apenas. Não, ele não faz distinção. É isso que já está até aqui na capa do livro ali. Então, né, gente, tá? Cuidem só esse pequeno termo, tá? Bom, é uma obra, gente, que ela é diferente em relação a tudo que a URGS já cobrou até hoje, né? Porque assim, ó, ela não tem um enredo, tá? Não é um romance, não é um conto, não é uma narrativa curta, não é uma novela, né? Então, é um texto ficcional? Também não é, né? Tá, mas então o que é A Terra dos Mil Povos? É um livro de poemas? Também não. O que a gente mais pode aproximar a Terra dos Mil Povos, em termos daquilo que a história da literatura nos ensina, né? Daquilo que a gente estuda, vocês estudaram no colégio, eu estudei no colégio antes da minha formação, né? Seria a tal da literatura informativa, né? Então, daqui a pouquinho, a URSS ela pode até situar também uma relação. Vocês lembram lá da literatura informativa? O que a gente mais lembra é daquilo que a chamada crônica dos viajantes, a chegada dos homens brancos à América, e aqui por consequência no Brasil, que dão o nome, né, de Brasil, mas aquilo que remete à carta de Pero Vaz de Caminha, os textos de Fernão. No caso dos outros cronistas, né, o Ranstaden, que era um outro europeu, né, o Fernão Gardim, Frei Luís de Souza, todos aqueles autores, né, que têm aquela perspectiva branca sobre a terra, sobre os nativos, sobre os costumes, que tem um caráter, portanto, historiográfico, o valor documental, e que a obra apenas se aproxima desse modelo por óbvio que não é a perspectiva, né? Que a perspectiva é, obviamente, um homem que ele é indígena, certo? Então que retoma a sua ancestralidade na obra, né? A partir de uma base oral e tudo mais. Então, mas enquanto a gente pudesse aproximar um tipo de um gênero textual, um modelo literário, seria a Crônica dos Viajantes, né? Que não é Crônica dos Viajantes, estou dizendo que aqui é Crônica dos Viajantes, mas aquele modelo de literatura informativa. O que também pode a URGS aproximar em termos estrutural. Então percebam o que que eu estou tentando trazer no primeiro momento. A gente vai entrar na obra, tá? Eu estou apenas tentando enquadrar a obra a partir de um modelo. Tá? Porque é diverso de tudo que a gente, das outras 11 leituras, né? Do que a URGS já cobrou desde 1999, Guaraná com rolha, né? Quando começou a trabalhar com o conceito de leituras obrigatórias, né? Então, é um modelo diferente, tá? A estrutura, ela é diferente, né? Porque, como eu falei, não é um romance, não é uma obra ficcional. Tá? E a partir dessa obra, o que que o autor ele faz, o Cacau Jacupé? Ele vai trazendo todo um processo de historiografia, de cosmologia, de cosmogonia, de aspectos antropológicos da cultura dos povos originários, né? Mapeando elementos, explicando, né? Reproduzindo exatamente a base da oralidade com muito valor literário. Né? E provavelmente isso que ele aprendeu também a partir das suas buscas, que ele já vai entrar agora na discussão da obra daqui a pouquinho, né? Mas que ele retomou também em determinado momento a sua ancestralidade, porque em determinado momento, ele foi batizado, né? Tanto é que o Cacá é um apelido, né? É o apelido de um nome branco que ele foi batizado, ele é Carlos Alberto, né? Carlos Alberto, o Pé. Então, o Carlos Alberto é o nome branco, né, que ele vai utilizar, depois ele explica, a gente vai entrar agora nas partes que constituem o texto, né, como um amuleto, um patuá,
que os indígenas eles utilizam uma forma de se proteger, e o apelido que ele utiliza é o Cacá do Carlos, né? Mas, enfim, ele vai buscar também a sua ancestralidade na sua vida, e a obra ele traz provavelmente experiências que foi até o costume de escutar pela oralidade as histórias, né? De formação, de fundação de uma cultura na sua diversidade, né? E aí lembra também por isso, gente, por trazer informações, né? Como eu falei, diversas, né? Mas valores antropológicos, historiográficos, que ele vai falar da cosmogonia, da formação de uma cultura, de todo um princípio aqui, né? De constituição de diversidade cultural, mas que remete a uma obra que também não é ficcional na história da literatura brasileira, mas tem um grande valor documental, um valor também histórico, sociológico, como A Terra dos Meus Povos, Cacau, Uraja, Cupé, e também tem uma brilhante linguagem literária. Eu estou me reportando à obra pré-modernista, Os Sertões de Euclides da Cunha, né? Então, a URSS, o que que ela pode fazer? Já que em 2000, agora, na último vestibular, né? Ela aproximou com o romantismo, a partir de uma perspectiva que ela é, obviamente, diferente, né, gente, tá? Da cultura branca dos românticos, da cultura e de como criava idealisticamente um herói, a figura do nativo, né? E como Cacau Arajupé, ele contrapõe essa perspectiva, né? Idealística e tudo mais, fantasiosa, né? Então, a URSS, ela pode promover daqui a pouquinho, pela estrutura da obra, daqui a pouco uma aproximação, inclusive, com a literatura informativa, fazendo contraponto também com a perspectiva de quem chega e a perspectiva do Cacau Jacopé de quem já está aqui, né, promovendo exatamente, né, essa discussão. E também aproximar, pelo caráter, né, da estrutura da obra, Os Sertões de Euclides da Cunha, aquela obra que fala lá sobre a guerra em Canudos, a figura de um conselheiro, uma obra incrível, né, necessária também. Bom, visto então o processo, as estruturas, né, vamos avançar um pouquinho aqui, vamos lá. Vamos trazer aqui, ó, a vida e a obra, né, que o próprio autor ele traz, né, mas só assim, ó, sinalizando alguns pontos que a própria obra, quando a gente vai entrar na primeira parte, ele fala, a primeira parte, inclusive, é sobre quem é o autor, né? Então, como eu já falei, é um cara que ele nasce em 64, né? E um detalhe interessante, tá? É um cara muito engajado nas questões, né, gente? Tá nativas nas questões de buscar o entendimento, de deflagrar um processo de divulgação da cultura nativa, né? Então ele é conferencista, ele é ambientalista, escritor, tem 7 títulos já publicados, né, gente, tá? Então, e tem institutos que ele fundou, o Instituto Arapoti, é um empreendedor também, professor, como falei, e conferencista, inúmeras palestras, é reconhecido internacionalmente, né? Outra coisa importante aqui, então os títulos da obra dele. Então, claro, todas as obras, gente, falam sobre o quê? A cultura dos povos originários, né? Um cara que é engajado nessa questão. Então, aí o que eu falei lá no início, o que integra as obras que nós veremos hoje, né? É o local, o lugar de fala, a questão que busca através das obras, aqui, não pela ficção, na obra Avesso da Pele, que a gente vai ver na sequência, aí de uma forma ficcional, mas as obras, elas expõem a necessidade de não apenas divulgar, mas sobretudo de garantir, de legitimar o processo identitário. Na obra do Cacau Jacupé, os povos originários, identidade, portanto, indígena, nativa, e na obra Vesta Pele do Jefferson Tenório, a questão, né, da identidade negra africana, ok? Enfim, as obras todas têm esse apelo, né, gente, tá? Imagético, do Cacau Jacupé, né, que a gente está discutindo. O que que é o apelo imagético, professor? É tudo aquilo que remete ao imaginário, né? Que a cultura nativa ela remete muito a um processo, né, politeísta, né, nos valores religiosos, no processo da própria cultura, na profunda relação com a natureza, num processo não apenas místico, mas mítico, né, e espiritual. Né? Então, essa extrema valorização, tanto é que aí remete a uma condição que a vida, inclusive, né, acabou sendo encaminhada como um ambientalista, né, o Cacau Jacupé. Bom, a divisão da obra. Vamos lá, gente? Olha só. Começamos então já pela primeira parte, né?
Eu sou o Kaká Uerá, que é a apresentação. É uma obra, gente, aqui, ó, ela até não sei quem teve acesso, né, ao livro, né, ela é um pouco maior, né, gente? Olha só, aqui tá o Vestapere na frente, tá? E a obra do Cacau Jacupé aqui atrás, né? Ela remete muito ao tamanho, à disposição das novel graphics, né? As famosas histórias em quadrinho, né? Claro que tem, e aí tem uma coisa interessante que são as disposições aqui, ó, tá? As ilustrações aqui, ó, aqui, ó, Cacau Jacupé, que é o capítulo, né? Eu sou ali, ó, Cacau Herá, né, Jepé. Então, tem ilustrações que remetem muito, né, às pinturas nativas que vai atravessando a obra, gente, tá? As figuras tribais, né? É uma obra, assim, que ela é muito bem editada, né? Então, ela é muito prazerosa a leitura. Quem gosta do livro físico, né? Então, é uma obra que ela traz já na capa, já traz essas referências, os desenhos, né? Remetendo à identidade nativa. É uma obra que ela é lindíssima, tá? Inclusive, graficamente, essa edição aqui da Peirópolis, tá? Que eu tenho aqui, que é a edição que é que está no mercado agora, né? Então, aí ele conta a história de vida. Então, assim, ó, ele é filho, então, ele nasce em 64 em São Paulo, da descendência, da ancestralidade Chucarramães, né? Só que aí ele, claro, ele teve lá o seu processo identitário, né, na comunidade indígena, né? Aí teve lá a relação com o cacique, o pajé, foi batizado, né? Só que aí acontece, o batismo foi branco. Tanto é que ele tem o nome Carlos Alberto dos Santos, certo? Em determinado momento, aí então ele foi exatamente orientado, ele conta isso, a abandonar o paganismo. Essa relação é interessante. O que que é ser pagão? É tudo aquilo que não confere no mundo ocidental a cultura judaico-cristã do mundo ocidental. Então, a cultura dos povos originários é uma cultura, portanto, que ela é politeísta, ela não confere esses valores judaico-cristãos. Então é considerada pagã, né? Então, e aí ele recebeu um batismo cristão e passou a se chamar, e o nome branco dele, né? Então ele se afastou das suas tradições. Isso é uma coisa interessante. Daqui a pouquinho a URSS ela pode trazer um elemento, né, que contraria essa informação, né? E aí então, ele sentindo uma necessidade lá nos anos 80, né? Então, pós a sua adolescência, entrando no mundo adulto ali, né, jovem adulto, então ele sentiu a necessidade de fazer o caminho de retomar a ancestralidade, né? E aí ele faz uma peregrinação, né? E visitando inúmeras comunidades indígenas, ele retoma a sua identidade, ele pesquisa, e aí que tá, aí que ele abraça a sua própria tradição, e aí surgiu a literatura na vida do Cacau Jacupé, como ele mesmo diz, o instrumento de resistência, né? E aí que ele passa a ser esse profundo e sério divulgador, né, das coisas nativas, né, das histórias, das narrativas, da ancestralidade, da base identitária, né? Então, ele passa a ser um grande divulgador dos saberes, né, e valores dos povos indígenas. Isso é fundamental, né? Ele explica, né, no finalzinho, né, que Cacau era Jecupé, e aí ele fala que o Cacá é o apelido, e a cultura nativa, ela remete exatamente à necessidade de ter, né, exatamente patuás, né, escudos que se protejam, né, protejam a sua essência, o seu espírito nomeado, que é o Erá-Jecupé. Então ele fala isso, que as palavras podem ferir muito mais do que flechas, e por isso que os índios, o que que eles, os índios, percebe como ele não faz distinção entre índio e indígena, tá? Então esses escudos protegem eles dessas palavras, das flechas, das adversidades e tudo mais. Então ele faz a distinção. Aí ele entra numa discussão muito importante sobre o que é índio. Sobretudo, gente, tá? A definição dele, que mais fica sobre as inúmeras informações que ele traz. Ele começa a fazer distinções, né? Que como quando os portugueses chegaram aqui, foram chamados de os nativos de índios, outras variações. Mas enfim, ele vai falando uma série de coisas, tá? Mas sobretudo o que tá ali destacado em marca-texto verde, tá? E um recorte, não tudo, sobretudo aquilo ali, ó. Que o índio é um ser humano que teceu e desenvolveu a cultura e a civilização de modo intimamente ligado à natureza. Ele define dessa maneira, tá? Dessa maneira. Então, que é necessário refletir sobre o tema,
E é o que ele faz a vida inteira, ele está fazendo isso a partir da retomada da sua condição, né? Da sua identidade. Então, mas a ancestralidade, ele remete muito à necessidade das divindades anciãs. E ele entra num processo de cosmogonia. O que que é cosmogonia? Cosmogonia é quando tu retrata o processo, né, da formação do mundo, né, pela perspectiva de quem vive neste mundo. Então, de uma forma em que traz todo o imaginário que é popular, esse imaginário, portanto, nativo, ele reconstitui a origem desse universo. E não há esse universo indígena distante da relação profunda com a natureza. Né? Então, e isso que é importante, é significativo, né? E aí uma relação que ele até estabelece, né? Claro que ele vai falar esse é o melhor conceito, que eu falei, que é o índio, é o ser humano que teceu, desenvolveu sua cultura e civilização, sobretudo relacionado à natureza, né? Porque depende dela e tudo que faz é por ela, ele faz parte desse processo, né? Mas ele também traz e aí talvez mais um ponto de contato entre as obras que a gente debate hoje, que nessa parte ele fala dentre alguns termos como os homens brancos, eles identificaram os indígenas quando eles chegam aqui no território, ele chega a estabelecer o seguinte, né, que eles foram chamados, né, os portugueses definiram os índios aqui como Brasis, brasilienses, e também negros da terra. Isso é um termo interessante ali, ó, numa perspectiva historiográfica. Ele passa a historiografar, a promover, né, um processo de distinções, mas de formas como os nativos eles foram também sinalizados com termos e nomenclaturas próprias de homens brancos aqui. Tá? E aí, então, ele passa a falar da Terra dos Mil Povos, né? Ele fala sobretudo que há três tradições, isso é muito cara de vestibular, tá? Três tradições na cultura da formação dos povos originários, né? Na cultura tupi. E que acabam florescendo um imaginário muito lírico também, poético e plástico, né? A questão que eu estou falando aqui do tal imagético que transita e define muito a cultura dos povos originários, né? E ele começa a falar de ciclos, que seriam o ciclo Tupinambá, na tradição do sol, o ciclo Tupi-Guarani, na tradição da lua, e o ciclo Tapuia, na tradição do sonho. Então, aí começa a se construir essa cosmologia através de uma cosmogonia que é a origem de um mundo, né? E ele destaca muito um deus, que é o Senhor dos Trovões, o comandante das Sete Léguas, que é o deus Tupã. Ele fala muito sobre o Tupã, né? A partir desse ciclo e que as coisas começam a se desenvolver, né? E como os indígenas dão valor ao nome das coisas, né? Claro que é preciso a partir da sua base, né, de construção, da sua identidade e tudo mais, né? Deixa eu voltar aqui que eu pulei, tá? E ele vai avançando, ele vai trazendo, então isso é muita informação, gente, e isso que é uma coisa muito bacana nessa obra, porque são informações que para nós que não militamos na questão, a gente não tem esse local de fala, e é muito raro chegar na literatura tradicional as discussões feitas pelos próprios nativos, né? Informações trazidas pelos próprios representantes dos povos originários. Então, é muito ensinamento, é muita aprendizagem o Cacau Iraja Pé ele nos oferece, né? Então ele preenche muito do nosso, né, daquilo que falta de conhecimento sobre as questões dos povos originários, né? Então é uma obra que ela é informativa mesmo, gente, tá? E aí ele fala do ser de cada tom, ele fala da ancestralidade histórica indígena, né? E aí que provavelmente o estilo literário do Cacau Jacupé, né, vem exatamente dessa memória cultural, que ele valoriza demais a questão de como os valores, a história foram transmitidos geração para geração, através do quê? Através da oralidade. A história oral. Então, essa obra ela acaba trazendo, e se for provocar essa discussão com a literatura informativa, a Crônica dos Viajantes, que eu falei ali no início, né? Se dá exatamente por isso. Há uma história oficial e a história oral. E por onde exatamente, sobretudo, que a cultura não só dos povos originários, tá? Mas de todos os povos que foram silenciados,
Por onde se dá a manutenção, a resistência? Pela oralidade. É o que acontece também muito numa outra obra, gente, que é a leitura obrigatória, que é a obra da Paulina Chiziane, que fala sobre a história moçambicana, das tradições moçambicanas, entre norte e sul, e Niquete, né? Então, a gente só consegue ter acesso a, não a história oficial, mas a história da formação, da diversidade, portanto, daqueles povos africanos, né, a partir da oralidade, quem nos conta, né? Então, essa relação entre história oficial e história oral está muito presente nessa obra aqui, como também vai estar presente na obra Niquete, da Paulina Chiziane, né? Esses pontos são fundamentais a gente compreender as aproximações, as distinções entre as obras, ok? Aí ele vai falando, né, gente, uma série de informações. É uma obra que ele vai, claro, ele conta cada história é uma pequena narrativa, né? Só que a base sempre, a busca do Cacau Arajapé é exatamente divulgar essas tradições, né? Orientar, portanto, quem não pertence às tradições e, consequentemente, trazer um processo de conscientização da diversidade nativa. E aqui vai uma informação que ela é importante, que a URSS, em algum momento, também ela pode situar numa alternativa, numa afirmação, né? A obra do Cacau Arajapé, Até os Mil Povos, ela não tem, digamos assim, ó, não reverbera, não tem um eco vingativo de querer sobrepor, né, o olhar indígena ao olhar, portanto, branco. Não, ele busca digamos assim, ó, é um consórcio de aproximação e de, sobretudo, gente, tá? De jamais nivelamento, que as culturas são diferentes, né? Isso é uma bobagem, né? Dita, isso não existe, tá? Mas é respeitando as distinções, as diferenças, mas procurar, sobretudo, um apaziguamento, uma harmonização. Esse é o grande termo, tá? Uma harmonização entre as diversidades. Tá? Então não é um tom, daqui a pouquinho vai num tom vingativo, não tem nada disso na obra do Cacau Arajapé. Seria então assim, ó, uma harmonização, por isso que ele busca, né, explicar a partir de ponderações, né, oportunizar a quem não teve acesso o acesso a essa cultura tão brilhante, tá? E tão digamos assim, milenar, né, gente? Não dá nem para estabelecer qual é o tempo dela, né? Então, vamos considerar dessa forma, milenar, certo? Imemorial. E dentro desse processo imemorial, ele traz o que é possível, né? A ancestralidade das forças criadoras do universo. Aí por isso que ele valoriza muito Tupã, que é o deus do trovão. Então ele fala do início, é um processo de cosmogonia mesmo, tá? Da origem de um mundo, né? Aí ele traz a memória da Terra, então ele fala, ele remete aos tempos imemoriais de 4.000 anos antes. Olha só, então, em 1998, como eu falei, que surge a primeira edição, a obra estava ali, ó, para também repercutir por um olhar nativo os 500 anos, né, da chegada dos portugueses. Então ele remete na obra a 4.000 anos. Então ele vai numa ancestralidade e ele traz fontes materiais, uma base documental, gente, tá? Que há relatos arqueológicos sobre a região brasileira e que traz exatamente essa diversidade dos povos originários e as diversas contribuições, né? Ele fala que haviam coletores, caçadores, ceramistas, flecheiros, artistas. Então, para ver como é rica essa cultura. Então, quando ele se fala, e aí daqui a pouquinho, né, surge aquela discussão, né? Ah, a primitividade dos povos originários. Não, são civilizações. Civilizações e cada uma dentro dessa diversidade com contribuições por vezes bem específicas, né? E aí ele fala sobre os sítios arqueológicos, né? E ele recompõe essa humanidade através principalmente da memória tapuia, tá? Que ele vai trazendo, né? E aí ele remete muito, né? Também a quatro povos nesse processo, né? Arqueológico, de um processo, digamos, né? Seria muito antes do tal descobrimento. Se ele remete a uma busca e um registro de 4.000 anos, né? Então, ele fala do povo da Lagoa, o povo da Flecha, o povo de Humaitá, guerreiros de Bumerangue, né? O povo de Humaitá e o povo dos Sambanquis. Tá? Então ele remete muito a um princípio de ancestralidade e nominando,
Tá, gente? Aí então ele fala, é uma coisa que ele vai falar bastante das contribuições, tá? Mas que ele vai atravessando a obra, ele vai disseminando na obra as diversas contribuições dessa cultura tão rica e tão vasta, né? Então, ele fala que há registro de aproximadamente 1.000 anos, tá? De organização. Então, havia civilizações, organização em comunas, sem divisão de terras, não havia propriedade privada, né? Ele fala, então, o mistério Santarém, né? A arte da cerâmica, que havia exatamente um povo, né? E, sobretudo, o povo de Tararé, que eram muito organizados, né? E aí um detalhe curioso, né? Que, inclusive, eles, pela organização, sobretudo da agricultura, incluíam outros povos dentro do seu coletivo. Então ele começa a falar assim, ó, da tradição, né, da agricultura do povo de Tararé, dos ceramistas ali, né, de Santarém, né, que fazia parte de uma cultura, cultura marajoara. Então ele vai trazendo inúmeras diversidades. É muito difícil, gente, tá? E é uma recomendação que eu coloco para vocês, tá? A URGS entrar nessa condição, assim, ó, das diversas nomenclaturas dos troncos que fazem parte da diversidade desses povos, sim, mas não que coloque uma questão de verdadeiro ou falso, ou coloque ali um pega-ratão, né? Colocando um termo que não faz parte. Só se parecer uma coisa bizarra, tipo maias, incas, que não fazem parte dessa tradição, né, gente, tá? Mas se aparecer essa diversidade de termos, tá? Marajoara, né? O povo de Tararé, né? Então, não deve vir uma questão para desafiar o entendimento de quem leu a obra por aí, tá? Seria uma loucura, seria uma sandice de uma banca, tá? Então não deve ser macro questões de entendimento sobre a obra, né? A aproximação dialógica conceitual com outros títulos, dentre as leituras obrigatórias e também com a própria história da literatura, como a URGS já fez esse ano, a gente já discutiu aqui. Uma coisa que ele fala bastante nessa terceira parte, tá? Que ele retoma, tá? É a invenção do tempo. Por quê? Na condição da origem dos povos originários, tá? Isso não havia o conceito de trocas comerciais, é uma condição que vem com os homens brancos, né? Empreendida ao longo dos tempos. Por quê? A partir desse princípio, gente, tá? No começo do mundo, a origem do mundo que ele vai falando, né? Então, não havia exatamente o conceito de tempo, né? Isso foi trazido pelos homens brancos, né? E aí que ele vai trazendo, e aí que é importante, e eu chamo atenção para um espírito, para uma concepção muito mística, e entra no processo também de cosmogonia, lembra? De formação de mundo, né? Então ele apresenta o espírito do tempo, que é o Arrochudyo, tá? Então, que seria essa divindade, aí é o nome dado pelos Chavantes. Aí também uma coisa curiosa que a URGS ela pode falar, ó, ela pode trazer, porque daqui a pouquinho nós que não temos entendimento, falando nossa, a cultura que não é dos povos originários, né? A gente tende a falar, né, no plural, tá? Os tupinambás, os chavantes, tá? Só que a cultura nativa, e isso ele frisa, não tem o plural. Porque isso se dá por um entendimento de coletividade. Então, é a civilização chavante e todos fazem parte da mesma cultura. Então, não são chavantes, são os chavante, tá? São os tapuia, são os tupis, tá? Ali os tupi são os guarani. Então, essa distinção é interessante. Então, como ele fala dessa divindade, né, o espírito do tempo, né, que muda o ritmo completamente com a chegada dos homens brancos, né, porque eles tinham um contato diferente com a cultura temporal, né? Porque eles não tinham a necessidade de materializar o tempo. E aqui é necessária a materialização do tempo até por uma questão comercial, né? De chegada, de exploração, né? De marca, portanto, de domínio, né? E aí ele acaba evocando, tá? Alguns momentos que, de certa maneira, são pouco conhecidos da história do país. Isso é importante, né?
Ele vai falar das primeiras feitorias portuguesas do Brasil. Ele entra, ele sai de um processo de uma cosmogonia, de um processo de um tempo, vamos pensar assim, de um tempo mítico de fundação, da cultura originária desses povos. Ele passa por um tempo histórico, cujo ciclo é um processo de perdas, né? Que vai até a promulgação da Constituição Brasileira, né, de 88, a Constituição Cidadã, pós o período do golpe militar, né, então da ditadura civil-militar no Brasil. Por que que ele fala sobre isso? Porque em 1988 vai ter uma pauta muito forte, reivindicação dos povos originários. Né? Então seria uma forma de contar, de precisar marcos temporais. Né? E aí ele fala, coisa que ele já tinha discutido, mas aí ele traz de uma forma definitiva, né? Ele atesta, né, na obra dessa maneira e vai documentando mais coisa que ele já havia sinalizado, a contribuição dos filhos da terra, tá? Então ele retoma, e ele fala da existência de 206 nações indígenas, e aí cuidem, porque daqui a pouquinho a Ursula pode também fazer uma pequena confusão, que muita gente daqui a pouquinho não leu a obra, e vai ter, exatamente, vai ser induzida pelo título, né, A Terra dos Mil Povos, e daqui a pouquinho a banca vai lá e vai dizer, né, que o autor, a partir de base documental, né, de pesquisa antropológica, a partir de sítios arqueológicos, ah, traz e uma informação sobre mil povos, sobre dentro da diversidade das civilizações nativas. Só que são 206 nações indígenas, porque há uma hiperbolização quando ele fala em mil povos, né, gente, tá? Então ele dá, sobretudo, um caráter metafórico, né, a partir de um exagero, para principalmente definir a diversidade, né, para provocar essa discussão, né? Mas aí são 206 nações indígenas catalogadas via antropologia. Tá? E, claro, né, outros grupos de povos originários, né? Então, agora, essa cultura trouxe inúmeras contribuições para a cultura nacional, que a gente, por vezes, a gente estuda desde lá o colégio, aqui são aquelas coisas que a gente sempre ouviu falar, culinária, né? Só que vai além disso. Então, ele fala da saúde, das folhas, frutos e ervas, das pesquisas, das filosofias, processo ético, é muito mais abrangente. Ah, gente, é muito mais. Então, ele traz uma abrangência e seguramente o que ele faz? Ele legitima com um processo de profunda seriedade na pesquisa. Então, o que que seria essa passagem, né? Ela pode ser cobrada de uma forma assim de destituir principalmente o exotismo da contribuição. E aí segurar a legitimação e o aprofundamento dessa grande contribuição. Tá? E ele vai trazendo, e aí, claro, né, gente, ele vai estabelecendo, né, ele vai aprofundando cada parte, né, ele fala de como o cultivo da terra pela base da agricultura, a classificação das plantas, o conhecimento nativo, a relação do indígena, né, com a natureza, como contribuiu para a saúde, as questões de filosofia, a contribuição da língua indígena para o Brasil, né, então as variações, que a gente estuda tantas variações linguísticas, né, regionais, as variações históricas e como está exatamente vinculado à maneira como se fala no Brasil. A contribuição, portanto, dentre outras tantas, mas ela é linguística também, né? Aí então ele vai encaminhando aqui, gente, tá? Dois elementos são curiosos lá na obra, tá? Ele vai falar de líderes indígenas do Brasil, tá? Ele fala dos líderes do passado, ele vai falar dos líderes do presente. Isso é uma coisa. E isso não tinha, por exemplo, o do presente, né? Os líderes do presente, não tinha na edição de 98, certo? E é uma coisa que passou a ter nessa edição, que a banca, obviamente que ela não definiu qual é a edição, né? Mas é uma edição que ela é ampliada de 2020. Ela é bem recente, né? Então ele fala, de certa maneira, deste Brasil anterior, né? De como também houve um exotismo e algumas informações históricas foram muito deturpadas. Então ele fala, por exemplo, assim, quais são os líderes, tá? Ele fala de um líder tupinambá, que representa a personificação dos valores, né? Na condição da busca pela igualdade, que é o Cunhambebe, né? A mulher que voa em Tupinambá. E ele fala de dois.
tá? Do ancião, tá? Que é o Cunha-Bebe, e o filho dele. E aí ele fala muito uma coisa que até lá no romantismo tem aquela obra do Gonçalves. Tem duas obras, né? Tem lá a Confederação dos Tamoios do Gonçalves de Magalhães, o cara que introduziu o romantismo ao Brasil, né? Se você lembra, Suspiros, Poetas e Saudades, Gonçalves de Magalhães. Tem uma obra indígena, tá? Que é a Confederação dos Tamoios. E tem um poema do Gonçalves Dias, que é a Canção dos Tamoios. E qual é a diferença? Porque o erro histórico sobre os tamoios é que não são tamoios, eram tamães. Então ele fala sobre isso, é confederação dos e não são tamanhos, lembra que não tem plural, dos tamanhos. Então ele fala, né, da luta contra os bandeirantes, né, que o ancião, né, o Cunha-Bebe, depois a retomada pelo seu filho também, né, que tenta mais uma vez lutar, né, pela libertação de trabalhadores escravizados. Então, à medida que ele retoma informações históricas, ele reordena. E o que que ele faz? Ele busca que eu falei antes, pela tradição da oralidade, né, um contraponto à história oficial. Aí ele vai valorizar o filho da liberdade, né, o Iaimbérê, que se juntou, né, a povos liderados ainda lá na Confederação dos Tamanho. Então, tudo está muito vinculado a um Brasil, gente, aqui, ó, ainda um Brasil anterior a um processo, né, histórico de emancipação, Brasil colonial, né? Aí ele vai falar, e aí tem muito próximo à nossa cultura, né, do Tiaraju, né, o São Cepé aqui, né, no Rio Grande do Sul, nem era Rio Grande do Sul, não era nem província de São Pedro, era um continente aberto, né? Então, o chefe de Sete Povos, as missões jesuíticas de São Miguel, na luta a partir do Tratado, né, de Madrid, assinado lá, né, pela figura, né, do português, um tratado bilateral, assinado, portanto, isso pela devolução das terras, né, entre portugueses e espanhóis, que está consagrado na obra O Uruguai do Basílio da Gama, lá no Arcadizo, que inclusive o Érico Veríssimo, né, na obra O Tempo e o Vento, ele fala lá no episódio A Fonte, a questão, né, do Tratado de Madrid e tudo mais, né, e que se projeta a figura do Sepete Araju, e ele retoma os líderes do passado. Então, é importante o momento histórico, mas contado pela perspectiva da resistência, sobretudo na lógica e na ótica dos derrotados, não dos vencedores que contaram história deturpada. Aí ele traz os líderes do presente, né? E aí tem muito aqui informação interessante, gente, tá? Ele vai, claro, isso aí é a partir, né, do golpe militar, né? Então, a partir da década de 70 ele vai trazendo a figura do Mário Juruna, que é o primeiro deputado indígena, que marcou muito, né, a cultura recente, a cultura histórica do país. O Raoni, né, um guerreiro que ganhou muita projeção através das relações principalmente de preocupação com a natureza, as questões ambientalistas, um grande músico também, né, que acabou ajudando muito nessa divulgação, isso lá nos anos 90 ali, né, que era do Policy, o Sting, né, ele deu muita divulgação e fez muitas viagens com o Raoni Tuquitire, né? Então, que deu muita visualização. O Ailton Krenak, gente, tá? É muito importante. Esse cara ele entrou para a Academia Brasileira de Letras nesse ano, o Ailton Krenak. Ele poderia estar na lista das leituras obrigatórias também, né? E o Ailton Krenak é muito marcante. Vocês pesquisem depois no YouTube, coloquem lá, discurso de Ailton Krenak, né, durante as discussões da Constituição de 88. E é muito forte a discussão que ele faz, o debate que ele faz, ele pinta o rosto e ele tem um discurso muito forte na tribuna, gente, tá, do Congresso Nacional, e é comovedor.
tá? Então, outro grande militante das causas indígenas, as questões de ancestralidade, eu estou querendo aqui hoje é leitura obrigatória, desculpa, que hoje é, né, poderia ser leitura obrigatória, como eu falei, mas hoje é um imortal da Academia Brasileira de Letras também, gente, tá? Para ver a necessidade dessa representatividade. Que está na lista URSS, tem representatividade, tem discussões de todas as possibilidades aqui, né? De gêneros, de etnias, isso é uma coisa que tem que estar presente cada vez mais, valorizar o plural, valorizar o que é múltiplo, né, gente? A Sônia Guajajara, né, que projeta aí também, né, uma grande representação, hoje é ministra do governo Lula, a Sônia a Guajajara, presença guerreira dos Terrara, né? A Joênia Wapichana, que é advogada, também militou muito e foi uma das primeiras. Então fala aqui, ó, de tudo aquilo que acabou sendo precursor, né? Seja nas questões de defesa, né? Dos povos indígenas, das terras indígenas, na divulgação da necessidade de defesa da natureza, dos povos e do território dos nativos, né? Sejam as primeiras possibilidades de representação política, né? E que o autor ele começa e ele repercute muito essa valorização do passado ao presente. Tá, gente? Então, é a obra, o que fica dessa obra que é muito importante, né? Como eu falei, a questão da diversidade, né? Que ele atesta também. Uma outra coisa que eu trago aqui para vocês, tá? Para chamar atenção, a definição de índio que a URSS pode cobrar pelo autor, que a gente já viu ali, né? Que é um ser humano que teceu, desenvolveu a sua cultura, né, e a sua civilização de modo sempre a dialogar com a natureza, valorizando a natureza, numa questão, portanto, ambientalista, né, que o autor ele milita, né, e ele não faz distinção entre índio e indígena, isso é uma coisa também que pode aparecer. Ele desfaz completamente as contribuições de uma forma pitoresca ou de uma forma exótica. Ele aprofunda e legitima as contribuições nas mais variadas possibilidades, né? Inclusive filosóficas, éticas, de compreensão de mundo, de relação com o mundo, né? Como eu falei também, não há distinção de plural, né? Porque ele considera exatamente, né, que eles fazem parte, os indígenas, de uma grande coletividade, então o coletivo sobrepõe a individualidade. E nessa compreensão, cada clã, cada tribo, cada civilização possui, de certa maneira, na sua diversidade, mas é um organismo vivo. Então, eles não se reivindicam quanto indivíduos, e sim quanto um grupo, né? Enfim, gente, tá? São os principais pontos, né, da obra do Kaká Ueraja Pé. Avancemos, então, para a segunda parte da nossa live, que também traz a questão identitária, que é o avesso da pele do Jefferson Tenório, que a gente passa a debater agora, tá? Qualquer dúvida, por gentileza, tá? Vocês tragam aí, enfim, tá? E para falar da obra do Jefferson Tenório, deixa eu fechar essa apresentação. Só um pouquinho, deixa eu fechar ela aqui. Só um pouquinho. Não estou conseguindo fechar. Vamos lá. Agora sim. Deixa eu colocar aqui, só compartilhar o avesso da pele. Bom, como eu falei, são duas obras necessárias, né? E o avesso da pele, gente, deixa eu só compartilhar agora com vocês aqui, colocar desde o início, expandindo. É uma obra que ela aprofundou muito, né, gente? Assim, ó, o quanto o Brasil ele ele traz marcas, né, que não são de hoje, né? Mas principalmente assim, ó, uma grande divisão entre civilização e barbárie que o Brasil ele vem enfrentando nos últimos anos, né? Ah, por um grupo que é minoritário, né? Mas que é barulhento, né? E que incomoda muito, né? E que mente muito. E que essa obra foi atacada, né? Então, qualquer possibilidade, gente, tá? Que tente restituir
como a obra do Cacau Arajapé, que a gente estava discutindo, né? Restituir valores, sobretudo aos povos oprimidos, às castas silenciadas historicamente no Brasil, sofrem ataques, né? Então, aquelas. Vamos pensar assim, ó, e aí vale para gênero, vale para casta, vale para classe, vale para etnia, né? Que foram invisibilizadas no processo histórico, né? E que foram muito além do desprestígio, foram atacadas nas suas questões primordiais de identidade e de existência, o direito a existir, né? Então, o Brasil tem visto cada vez mais ataques exatamente a, a essas representações, né? Isso é muito perigoso, gente, né? Então, eu só estou comentando isso até porque, circunstancialmente, né, hoje é o Dia da Consciência Negra e a gente vai discutir uma obra de um grande professor, um grande escritor, que cada linha que escreve acaba sendo uma forma de restituir uma identidade e uma forma de denúncia sobre todas as possibilidades de preconceito, né? E que principalmente denúncia a quem diz, por exemplo, que no Brasil não há racismo, né? E essa obra não apenas aponta a questão que há racismo, né? Mas que não há racismo, há racismos na obra. E essa obra ilustra muito bem, né? Uh, a partir do funcionamento das diversas instituições históricas do Brasil, há racismo estrutural, né? Que é o racismo que se estabelece através das instituições. Isso, a obra ela acaba trazendo, por exemplo, a violência policial, que é um norte para essa obra, inclusive, né? Que vai trazer exatamente a morte do pai do protagonista da história, né? Então, ao racismo individual, né? Que o povo de descendência africana sofre cotidianamente, né? E no momento que pessoas negam isso, estão sendo racistas, gente, né? Então, e por isso a obra foi muito atacada, né? E quando as pessoas elas não têm como e por onde atacar, não têm como legitimar, né? Digamos, a sua ordem de preconceitos e conservadorismo, o que que acabam tentando fazer? Silenciar e tentar ir sempre pelo aquele caminho que essas pessoas fazem, né? Que eu insisto, é um grupo minoritário, mas barulhento, nas questões de costumes, de moral. Porque a obra do Tenório também ele debate, é uma obra que ela fala sobre não apenas as questões de identidade, mas sobre luto, como o Pedro, o filho, ele restitui a memória do pai, né? E automaticamente ele restitui a ancestralidade de ambos e da família, né? Então, Mauro fala sobre perda, fala sobre luto, fala sobre negritude, sobre identidade, fala sobre preconceitos, né? E, obviamente, estabelece também esse processo de sobre a cultura dos povos africanos, né? De como foram objetificados, não só as mulheres, mas os homens na questão da sexualização. Então, tem passagens que funcionam como denúncia, né? E que alguns que atacaram a obra denunciaram que é uma obra moral, é uma obra que não pode ser trabalhada em salas de aula, né? Porque ela foi recomendada, né? E isso pelo MEC, é uma obra a se trabalhar em sala de aula, porque é uma obra necessária, né? E que apenas restitui, né, a visibilidade, a busca identitária. Somente isso, gente, tá? Então, e essa obra, coisa que eu já comentei em outra live, né? O Jefferson Tenório, um querido amigo e colega de profissão e grande professor, tá? E grande escritor, que na última, não nessa, na última Feira do Livro foi agraciado, inclusive, como a homenagem, né? O patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Essa obra ganhou o prêmio Jabuti, certo? Então, uma obra que ela é premiada, né? Já foi levada para teatro, está sendo negociada também para uma adaptação para o cinema.
né? Então, é uma obra que repercute muito, né, gente, tá? Então, e como essa obra repercute, um detalhe, tá? Ele é carioca, radicado aqui no Rio Grande do Sul, ele fez toda a formação aqui, estudou letras, né, na URGS, fez lá o seu mestrado na URGS, o doutoramento na PUC, né? Então, ele é radicado aqui, tá? E que essa obra foi muito atacada pelas discussões que a gente está fazendo aqui, né? E como também a obra que a gente já discutiu, da Angélica Freitas, O Teu Tamanho de um Punho, da mesma maneira, porque lá retrata também outras formas de violência e denunciando a invisibilidade das questões de gênero, as questões feminina, de empoderamento e também de homoafetividade. Então, obras que trazem visibilidade a quem foi silenciado e, de certa maneira, denunciam, né, violências contra as suas próprias identidades, né, em buscas exatamente cada uma, né, com seu histórico, profundamente tacadas nesse Brasil de hoje, né, que estabelece uma divisão que eu digo não é ideológica, gente, tá? Vai muito além disso, tá? É uma questão entre civilização em aceitar o humano e ser humanitário e defender pautas humanitárias e quem não as defende, aí é barbárie, né? Então, e aí pode aproximar numa questão, não estou nem falando de biografia, mas de historiografia das obras. O Avesta Pele e a obra do Tenório, né, que a gente passará a ver agora, e a obra da Angélica Freitas, A Pelotense, né, e que vão considerar autores desse universo da literatura gaúcha, sim, gaúcha, do Jefferson Tenório, tá, gente? Então, esse primeiro preâmbulo aqui, ó, estabelece exatamente essa discussão entre a repercussão das obras, né, o espaço, né, obras que atacam aquilo que são considerados ataques a direitos, né, simplesmente pelo fato de existirem e buscarem as suas identidades na ancestralidade, na realidade não são direitos, né, de quem os reclama, são privilégios, tão somente privilégios. Tá, gurizada? Então eu só fiz esse pequeno apanhado aqui, ó, que a banca ela pode situar essa polêmica dos últimos anos através digamos, esse Brasil que procura, né, digamos, sair dessa cultura, digamos, medievalizada, né, e sair das trevas dessa turma aí, né, desse Brasil sombrio, né, que não aceita exatamente a diversidade e essas pautas identitárias, de ancestralidade, de direito à existência da diversidade. Tá, gente? Ó, a publicação 2020, obra dividida em quatro partes, tá? A Pele, o Avesso, De Volta a São Petersburgo e a Barca. Detalhe interessante aqui, gente, tá? Como eu falei, ó, tá? Tava no preâmbulo ali, a luta, identidade, saudade, pertencimento, racismo estrutural, individual, institucional, as diversas formas de violência, gente, tá? A linguagem é extremamente coloquial, espontânea, simples, fluida, né? Lírica por vezes, tá? E aí um detalhe curioso, tá? A obra ela não tem linearidade. Sabe aquela expectativa tradicional, né, que a gente tem enquanto leitores e leitoras, né? A relação início, meio e fim. Não, gente, tá? É o diálogo entre um filho e um pai que morreu. Isso remete até a uma relação de Hamlet, né, que já foi leitura obrigatória na URGS, né? Só que ele diz exatamente no início da obra, né, que a figura fantasmagórica do pai são os objetos, né? Então ele parece que ele será assombrado pelos objetos do pai, que ele tem que entrar na casa do pai morto, né, que era o professor de língua portuguesa e de literatura, né, que é o não o protagonista da história. A gente pode até considerar, né, essa relação, tá? Mas seria exatamente a figura do Henrique. Deixa eu só colocar aqui, ó, que ficou um pouquinho abaixo ali. Agora, deixa eu ajustar aqui, ó. Só um pouquinho gurizada, para não perder nenhuma informação. Agora sim, ajustei. Salvei aqui, que estava faltando uma informação ali. Olha só. Então, a obra. E um detalhe que a gente vai ver: a questão do narrador, gente. Por aí a URSS deve trazer uma questão, tá? Porque tem o narrador, que é o filho, né? Tá? Que é o Pedro. Só que ele fala a obra inteira e tem um detalhe curioso, tem um narrador, só que ele conversa com o pai,
tá? Ah, então quer dizer que o pai, ele volta como o espectro do pai de Hamlet lá, que eu fiz uma referência, nada disso, gente, tá? Ele reconstrói a partir dos objetos, o entendimento sobre a vida do pai. E o entendimento sobre a vida do pai é sobre a sua própria vida, ele, Pedro, né? Na relação exatamente de ancestralidade, da cultura africana, da cultura negra, né? Ahn, então, na ausência do pai, ele traz um você, que ele dialoga. Então, se tem o narrador, ele conversa com alguém, então esse alguém é um narratário. Cuidem nisso. A gente vai, eu vou situar, vou retomar isso mais à frente, tá? O espaço é Porto Alegre, apesar de aparecer algumas, né, pelas memórias, né, quando ele fala do passado do pai, ele vai falar do Rio de Janeiro, que o pai veio do Rio, né? Ele fala também da mãe, né, que em determinado momento ela foi morar em Santa Catarina, então aparece algumas regiões, mas sobretudo é Porto Alegre, tá? E aí nada mais diferente do que a gente constata, a gente que vive em Porto Alegre. É uma cidade extremamente conservadora, uma cidade cafona, e eu sou apaixonado por Porto Alegre, mas ela se transformou nos últimos 30 anos, gente, numa cidade extremamente, predominantemente, vamos considerar assim, ó, inclusive reacionária, né? E vamos pensar como o sul do Brasil, né? E não só se transformou, né? Digamos, passou digamos, a naturalizar, né? Essa sua tendência, né? E fala muito que é uma cidade precarizada, né? Basta ver o que aconteceu esse ano aí, né, gente, tá? Enfim, com as chuvas e com a enchente, né? Então, fala sobre inúmeros casos, né, de infraestrutura, né, precarizada, de problemas sociais. Então, isso também incomoda muita gente. Tá entendendo? Tá? Porque o Jefferson Tenório, na obra, ele expõe exatamente esses processos, né? Não apenas, né, da formação, né, humana, mas a questão também da cidade, né? E se é uma cidade precarizada, obviamente é uma situação de gestão pública, tá? Então isso incomoda muita gente, tá? Enfim, vamos avançar. As personagens centrais são aqui, tá? Apenas uma apresentação, tá? Então o Pedro, que é o narrador, que fala ao Henrique que vira o você, que é o pai dele, né? O Pedro, ele vai falar na segunda parte do livro, né? Que é o avesso, que ele vai falar sobre a condição dele, né? Que a gente vai ficar sabendo que ele é um estudante de arquitetura, né? E ele vai passar por situações que, se não fosse a orientação que o pai lhe deu, né? A gente vai ver também a relação, né? Que o pai não foi presente, uma relação difícil que os pais tiveram, né? Que o Henrique teve com a Marta, né? Mas ele fala sobre os percalços, as dificuldades que ele também teve. E não apenas como jovem estudante de arquitetura em Porto Alegre, não, como jovem negro. Como o pai teve isso também, né? Em determinado momento, como um sobrevivente da escola, como aluno e como professor. Ele vai falar exatamente, né, de como o Henrique ele era, da introspecção, a tentativa, né, de se restabelecer a partir de inúmeras crises, crise com a morte do pai, o pai dele que foi ausente, né? E as culpas que ele acabou trazendo ao longo da sua existência, a partir do relacionamento com mulheres brancas, né? E até ele encontrar a Marta, que é a mãe do Pedro, e depois o relacionamento difícil entre eles, né? Uma compreensão também, digamos, né? De negritude diferente, uma consciência que o Henrique teve, talvez muito mais, não vou dizer apurada, né? Mas mais crítica do que a Marta, talvez nem mais crítica, mas talvez menos resignada, né? Que a Marta ela tinha um processo de uma maior resignação, né? E talvez até por um mecanismo de não encontrar no movimento negro, no movimento de resistência, um movimento de conscientização, algo prático que lhe ajudou nas suas extremas dificuldades que ela teve na sua vida também, né? Então, são formas diversas de como essa família lidou com a questão da identidade. É uma obra muito interessante, gente, tá? Então não é uma obra que traz clichês, sabe? Não, é uma obra que traz as crises internas, né? As composições e as rupturas e as novas recomposições. E aí fica também uma situação, né? Que o Pedro, como eu falei, não teve a presença do Henrique muito na sua vida, porque quando e ele e o Pedro ele nasce.
no momento de extrema crise que o casal estava passando, né? Que o Henrique e a Marta passavam, né? E a Marta, depois, ela tem um processo muito difícil, né? Depois do nascimento do Pedro, ela faz uma cesariana, né? Porque teve problema com dilatação, né? Na hora, e ela acaba se tornando super protetora, né? E ela entra num processo de uma depressão e ela começa a culpar o Henrique por uma série de coisas, né? E é tão forte isso que ela não deixa até, até as questões, né? E claro, como ela acaba sendo impactada por tudo, como o Henrique também acaba sendo impactado, tudo fica difícil entre eles, a questão da sexualidade, que até era muito forte entre eles, também acaba arrefecendo, perdendo intensidade. E a ponto que o Henrique sai de casa, ele não dá mais o convívio entre os dois, perdeu exatamente, né, aquele processo de entendimento entre o casal, e inclusive entra uma disputa judicial pelo Pedro, né, então o Henrique consegue visitar o Pedro a partir de datas, né, que são estabelecidas por um juiz, né. Então, é uma obra que ela traz, gente, de uma forma nem um pouco idealística, né, nem um pouco idealizada, e aprofunda os problemas de convívio, os problemas familiares, né? Então, uma obra que ela vai além da questão apenas identitária, além da questão do racismo, além da questão de denunciar violências, né? Como eu falei, de racismo institucional, que é a violência policial, uma delas, né? Que vai causar, inclusive, a morte do Henrique, a gente vai ver de uma forma muito trágica, uma situação na realidade, não é um acidente, é um assassinato, né? Coisa que a gente percebe, tu liga a TV, tu tá ligado nas notícias dos jornais, né? Acontece todo dia, gente, todo dia, né? São números, são números. O Henrique virou um número, virou uma estimativa, né? Enfim, vamos para a primeira parte, gente. Então, a pele, tá? Então, o Pedro é logo depois da morte do pai. Eu vou trazer os pontos principais para vocês aqui, tá? Então a gente vai construindo a ideia das principais ações. Vamos lá. Então, assim, ó, em A Pele, o Henrique ele entra na casa do pai morto, né? Que a gente vai ficar sabendo depois como é que morreu e tudo mais, né? Que eu já antecipei aqui por uma ação policial desastrada, trágica, um assassinato, né? E ele começa a descrever o pai através dos livros, dos objetos, né? E fala muito das questões da formação do pai, né? Que eram, claro, ele é apresentado de uma forma como um homem letrado, né? Um homem esperançoso. Apesar dele estar nesse momento final da vida com esperança, mas ele teve um processo de uma precarização como homem, como professor, né? Eh, e como homem negro, né? Isso é importante que se diga, né? Então, ele fala da presença da religiosidade, né? Que o pai tinha a cabeça, né, de Ogum, a questão, então, da religiosidade de matriz africana, é uma referência muito interessante e muito lírica, inclusive no início da obra. Deixa eu até ler uma passagem bem pequena para vocês aqui, quando o menino, né, ele entra na casa, ele diz assim, né, ele está começando a falar que os objetos são memórias do pai. Então ele diz assim: é com eles que te invento e te recupero. Olha, percebe que ele está falando direto ao pai. O pai é o narratário, gente, tá? Cuidem isso, tá? Talvez eu deseje chegar a algum tipo de verdade, diz o Pedro. Não como um ponto de chegada, mas como um percurso que vasculhe os ambientes e dê início a um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça começa atrás da porta da sala e já vem a religiosidade como um ponto princípio, um ponto de partida, né, na constituição dessa cultura do pai, que é uma cultura africana, né, onde encontro um alguidar de argila alaranjada e dentro dele uma pedra, um ocutá, enrolado em guias de cores vermelhas, verdes e brancas, um orixá, as cores de Ogum. Observa com cuidado, é assim que adentra numa vida que já se foi. Tirou ocutá do alguidar. Lembra o dia em que você me disse que sua cabeça era de Ogum. E que isso era ter sorte porque porque Ogum era o único orixá que sabia lidar com os abismos. Lembro que foi de sua boca que escutei pela primeira vez a palavra abismo. A palavras que guardamos na infância porque nos confortam. Lembro agora de que minha tia Luara havia me dito para fazer algo que encontrasse o seu Ogum. Enrolei-o
ela diz: enrole-o num pano, segure entre as mãos e leve para o rio. Ela me disse. E ele diz: teu caos me comove. Então, a partir desse caos, sobretudo que foi não a vida, mas foram as diversidades que a vida apresentou ao Henrique, que o menino Pedro, o jovem Pedro, ele passará também a constituir a sua história a partir da história do pai. É interessante isso. Aí então ele começa a falar da frustração que o pai teve, né? Dessa precarização. Ele terminou os últimos anos, o último ano dele, ele estava dando aula noturna no EJA, né? Para alunos que eram também excluídos na periferia de Porto Alegre, né? E aí ele fala assim, ó, sobre depois ele vai até externar isso melhor. Foram 7, pelo menos que ele lembra, assim, né? Tentativas não, abordagens policiais que o pai teve. Fora isso, inúmeras referências ao racismo, né? E aí ele fala das primeiras, né? Por exemplo, aos 14 anos, que o pai dele, o primeiro emprego que ele tinha como office boy, o chefe dele, Fragoso, contratou ele dizendo assim, ó, olha, eu não gosto de negros, mas vou te dar uma oportunidade. Então, isso, cara, vamos combinar, né, gente, tá? Isso bagunça a cabeça de qualquer pessoa, tá? Quando sofre uma violência qualquer, agora, só pode falar isso, obviamente, um negro ou uma negra, né? Mas sofrer uma violência a partir de uma condição racial, e aí, nesse momento, é importante, né? Porque o pai, aí, claro que o Pedro ele vai falar, ele não tinha consciência sobre a negritude, sobre a pele, né? Sobre a questão étnica. Ele desenvolveu isso mais à frente. Aí, então, ele começa a falar sobre a história dos seus pais. A coisa é toda muito fragmentada, como eu falei, gente, ela não é linear a história. Tá? Então, ele fala quando eles se conheceram, a mãe, né? Era virgem, né? Ele vai falando uma série de situações ali que o amigo da infância dele, o Juarez, ele começa a trazer uma série de situações, né? Que era um rapaz branco vindo do interior, que eles tiveram muitas dificuldades, né? E o irmão mais velho do Juarez vendia drogas, né? E as dificuldades que eles tinham, que eles não tinham dinheiro, eles tinham dificuldades também para conseguir as namoradas, né? No tempo das danceterias, né? E aí uma coisa que é importante, que o Gerson Tenório, ele não tem papas na língua para falar sobre sexualidade, tá? Então isso também é outro fator que incomoda muita gente. É uma obra que aborda muito a questão da sexualidade, né? A questão de trazer, sobretudo também uma forma de denúncia, de como os corpos negros são objetificados. Aí ele fala, por exemplo, que nesse momento da vida, né, o Henrique não conseguia as namoradas, o que garantia, por exemplo, né, uma forma de amenizar a sua solidão era a masturbação, né? Então ele vai trazendo esses detalhes, ele vai recontando a história do pai, né? Então, e tudo muito fragmentado. Daqui a pouco ele está falando do início do relacionamento dos pais, daqui a pouquinho ele está falando lá quando eles não se conheciam ainda. Então a gente vai se acostumando com esse ritmo fragmentado, né? Pela narrativa do Pedro, que conta a história do pai, a história do relacionamento dele com a mãe, a história da Marta, que é a mãe, né? Ele vai inventariando tudo isso, né? E a Marta, ela só passou a notar o Henrique, isso lá, né, no passado, que era um rapaz que não tinha a maior expressão, né? E a gente vai entender o porquê disso, né? Por que que ele falava pouco, ele era tão introspectivo? Isso está também numa condição da própria formação. Em determinado momento, mais à frente, ele chega a revelar que ele sempre foi orientado a não chamar atenção, porque ele está na escola ou na rua, né? E evitar chamar muita atenção exatamente pela questão do racismo e da violência, né? Quando tiver, por exemplo, assim, uma abordagem policial, não ter movimentos bruscos, né? Então evita falar alto, evita, portanto, chamar muita atenção. Então isso fez com que ele se fechasse de uma forma, inclusive, de reação, né? Então essa introspecção também é uma forma no comportamento do Henrique de um processo de uma extrema violência da sociedade a ele. Então, não é um processo de sabe, de estar criando uma vitimização, não, tá? É como a pessoa lá reage no processo da sua própria construção, né? Então, aí ele fala também, né, que
ele namorou o Henrique, né? O ele, então, não é ele, Pedro, né? Então, o pai, ele namorou meninas brancas. Até então, ele não tinha noção sobre como se davam essas relações de racismo, né? Então, ele não tinha consciência, né? E é um processo que ele vai desenvolver a consciência, vai ter uma personagem muito importante no desenvolvimento da narrativa, que a URSS pode fazer uma referência, gente, tá? Que até recentemente foi até motivo de questão em prova da URGS, tá? Que era um grande professor também, pesquisador da cultura negra, né, das questões identitárias. A gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Quem é esse cara? Que é o tal, já tá ali, gente, tá? O professor Oliveira, né? E o professor Oliveira, que é e não é, e aí, gente, tá? Não é uma 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 ficção, tá? Então, o professor Oliveira, e que era um poeta também, tá? Tinha uma grande projeção, né? O professor Oliveira, Oliveira aqui, né, gente? Tá se projetando Oliveira Silveira, provavelmente, né? Inclusive, ele é o idealizador do dia 20 do dia 20 de novembro, tá? O dia hoje, gente, é feriado nacional e o cara levantou essa bandeira foi o professor Oliveira, que tá ali na obra, tá? O Oliveira Silveira, né? Grande poeta também, né? Então, é importante esse registro, portanto, essa forma, né, de como o Jefferson Tenório ele traz essas informações, né, que provavelmente também acabaram sendo fundamentais para ele. Tá? Que o professor Oliveira Silveira, não nasceu em Porto Alegre, mas ele fez a vida em Porto Alegre. Ele era, acho que, de Rosário do Sul, né? Era interior do Rio Grande do Sul, né? E então há essas fontes também de restituir homenagens na obra, né? Então, mas antes, quando na obra aí o Henrique, ele não teve aulas com o professor Oliveira, né? E ele namorava, portanto, né, a Juliana, que era uma moça branca, uma ruiva, a família da Juliana tinha inúmeras formas, né, de violência contra ele, de violência, aquelas brincadeirinhas, né, sabe, dos grupos de WhatsApp, dos tiozões de churrasco, e tinha um tio, sobretudo, da Juliana, que fazia brincadeiras, piadas, né, inconsequentes, né, que ainda tem uma turma que diz que, isso aí é uma bobagem, né, isso é uma brincadeira, aí tem um lá que diz, eu tenho até um amigo negro, por favor, né, tá? Então, ele era chamado de negão, a todo instante pela família, então inicialmente ele não se preocupava com isso, só como ele começou a ter acesso às informações, né, do professor Oliveira sobre as questões relacionadas ao racismo, né, que alertava exatamente sobre esse universo, né, ele passou a não suportar mais isso. E as relações que ele tinha, inclusive, né, não só com a namorada, mas passaram a se tornar, portanto, se não vazias, mas com dificuldade, inclusive, de manter um relacionamento, né? E porque é um conjunto de discursos raciais que ele não tinha alcance, que inclusive eram, né, erotizados, né, na relação até com a Juliana. Tipo, vem aqui minha branquinha, né? Daqui a pouquinho, vem meu negão, para não falar outras coisas que a obra ela traz, né? Ah, só que era algo que era uma forma de estranhamento, né? Então, aí entra isso que a sociedade ela acaba trazendo, que é essa maneira exótica, uma maneira preconceituosa de tratar o corpo negro, né? E isso, obviamente, no momento que ele começou a ter o acesso ao professor Oliveira, o professor Oliveira, inclusive, denunciando os algozes de um sistema, né? Sobretudo que perpetua aquela ideia, né? Bem antiga do século XIX, a partir do momento da ciência, da Segunda Revolução Industrial, né? Sobre a tal cultura das raças superiores às raças inferiores, ele chega a dizer, ó, ele colocou o nome no quadro, anotem este nome, e tá lá, né, um estudante, um Henrique muito atento, ele anota, né, ó, e não esqueçam dele, diz lá o professor Oliveira, né, Arthur de Gobineau. O Arthur de Gobineau é o pai do racismo,
porque ele estabeleceu justamente o conceito de raça e aproximou o discurso político, né? Então, essas coisas todas trazem para a obra, gente. Tá? Trazem para a obra. Isso é muito importante. E aqui se apresenta muito aí a aproximação com a obra Niket, da Paulina Chiziane, né? Que lá a narradora, né? Então ela vai trazer com toda a força também, né, gente, tá? A Rami, né? Através da questão também da sexualidade, essa condição de como o corpo, né, africano, sobretudo lá na obra da mulher, ela também sofre esse projeto de objetificação, a sexualidade, né? Como isso se dá através de tradições diferentes e tudo mais. Então isso é uma questão dessa obra, né, do Tenório, que ele expõe, né? Isso incomoda, incomodou e continuará incomodando muita gente, né? Então ele passa a ter consciência a partir da aproximação com o professor Oliveira, que ele não tinha, né? O Henrique, sobre a sociedade estereotipada. Né? Então, sobre as questões relacionadas à, inclusive, à sexualidade, né? E ele se cansou das brincadeiras, e aí termina o namoro. Só que ele passa a namorar com uma outra menina branca, a Suelen, né? E que ele não gostava muito, né? Mas sempre teve uma questão forte, de sexualidade ali, né? O Henrique e tudo mais. Então, como ele não gostava da Suelen, né? A Marta vai conhecê-lo, né? E vai ficar mais fácil para ela se aproximar. E aí vai ter a aproximação dos pais, né? Do narrador, o Pedro. Então percebam que como a narrativa ela é fragmentada, mas como a partir desses acidentes, né, digamos, né, das ações e tudo mais, como as coisas elas vão se atropelando, só que elas vão se encontrando e que na realidade é a busca pelo entendimento da vida dos pais e o Pedro vai articular a sua própria identidade, né? O avesso, gente, é importante. Tem a pele, tem o avesso e tem o termo avesso da pele, que provavelmente é uma passagem que a URGS deve trabalhar, que é importante. E é uma passagem lírica, lindíssima e forte, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. No avesso, ele começa a falar um pouco mais da mãe. Da origem da mãe, né? A origem do pai é uma origem também pobre, o pai também não foi presente, tanto é que vai ter na segunda parte o avesso. Ele vai falar, por exemplo, quando o pai ele vai o Henrique, né? Ele vai até o enterro do pai, que ele não teve mais relação nenhuma, né? Então é uma história também de ausências, de abandonos, né? Que aparece, né? O pai do Henrique, né? O avô do Pedro, né? Então o abandonou, né? A Marta também foi abandonada pelo pai, tem uma infância difícil, a mãe acabou morrendo, né? Tinha problema com álcool, né? Acabou sendo atropelada, né? Ela perdeu, aí foi criada, né? A partir vamos considerar, né? Da benevolência e da solidariedade, né? De uma amiga de uma tia dela, né? E aí vai aparecer muito a Madalena, um personagem muito importante, uma mulher muito forte, professora de sociologia, que também foi abandonada pelo companheiro Rubão, né? Ela tem uma filha que é a Flora, a filha biológica, que passará também a ser a irmã, né, da Marta na criação. E então é uma história de mulheres fortes também. A mãe dela, a mãe do Pedro é muito forte, a companheira, né, e até em determinado momento do Henrique foi uma mulher muito forte. E essas dificuldades ela não conseguiu, digamos que ela não teve um professor Oliveira. Então, o Henrique desenvolveu essa consciência não resignada, né? E mesmo assim foi precarizado, né? Como homem negro, como professor, né? Como profissional de educação. A Marta não teve, né? Um acesso a essas informações tão, apesar dela ter a consciência, só que ela reage de uma forma, digamos, diferente. A reação dela é uma forma, talvez, de não aceitar, né, que o movimento negro não tenha feito nada por ela. Isso é uma outra discussão também interessante no texto, gente, tá? Então eles põem aqui a lembrança, né, dos irmãos da mãe, o Beto, o Regis, o Rodrigo, o Tiago, né, a tia Julieta, já que o pai abandonou e a mãe acabou morrendo, né? Então, ela acabou indo aí para Santa Catarina, né? E é importante essa passagem, né? Quando ele começa a falar exatamente da relação com o passado, né?
da mãe, e que vai falar sobretudo a importância da Madalena, uma mulher também forte aí, né? Que a gente precisa salientar que a URGS ela pode até situar, né? Que vai ser, digamos, a quem cria a Marta no passado, né? Então, essa passagem que ela vai para Santa Catarina, ela vai para o Morro das Pedras, numa casa, né? Uma pequena propriedade, gente, que é chamada de Ranchinho. Então, a casa das três mulheres, né? Então, a Madalena, sua filha biológica, a Flora, que regula de idade, com a Marta, né? Aí tá o ranchinho, né, que eu falei para vocês ali, que vai ter essa passagem, né, tudo mais. Ela teve muita dificuldade, né, a Marta, inclusive, ela brigava muito com a Flora, a filha biológica da Madalena, né? Aí teve um momento, inclusive, que elas estavam brigando tanto que a Madalena colocou as duas na rua. Aí elas estavam brigando ali, né? Então, só que chovia muito, né? E aí o que acontece, né? Ela colocou as duas pro interior da casa, só que a Marta ficou enfim, né, com a chuva que pegou, ficou gripada, ficou muito doente, né? Vai para o hospital. E as meninas acabam, a partir das dificuldades, elas começam a se aceitar, porque elas começam a perceber que elas também estão no mesmo lado, né? São meninas que cada uma também não tem a figura paterna, né, presente. Elas estão ali integradas pelos mesmos laços e elas precisam entender esses laços, né? E o momento talvez que isso fique mais forte é o momento que as meninas elas acabam se aventurando, né? Começam a brincar, né, pelo ranchinho e tem uma cachoeira no ranchinho. E a Flora, ela acaba explorando, ela sobe pela cachoeira, ela cai, ela quebra a perna, né? E a Marta busca socorro, quem ajuda é um vizinho, né? E aí que, nesse momento, e sem pelas dificuldades, há um entendimento sobre que elas são uma família, né? E ela compreende, portanto, que elas são irmãs. Isso a Marta, isso a lembrança também do Pedro, né? Reconstruindo as memórias também da mãe, né? Aí fala da adolescência da Marta, né, das questões de despertar para a sexualidade, né? Aí tinha lá o Vitinho, né, que era que acabava sendo um amigo lá e tudo mais, né, que era conhecido da Lúcia, que era a amiguinha dela no tempo e tudo mais. E começa o namoro, ó, vai ter a primeira relacionamento sexual vai ser com ele, né, o Vitinho. Eh, e aí que tá, gente, tá? Aí vem uma outra forma que é interessante dessa obra, que vai ser a violência contra as mulheres, tá? Porque o Vitinho, ele vai se revelar, ela vai morar com ele, né? Eu vou até fechar esse parênteses aqui, né? E ele começa a agredi-la, né? Só que tem detalhe, o Vitinho não era negro, tá? Então era uma família branca, né? E aí vem todo o preconceito, mas todo o preconceito, né, que ela vai ter, porque ela sendo uma menina negra, né? Então a mãe do Vitinho, a Dona Maria, né? Ela começa a criar inúmeras formas, digamos, de violência contra a Marta, né? Porque a questão da sexualidade dos dois é bem forte, né? Então ela começa aí, vem os estereótipos, né? Ela, ela dizia assim que ela era moreninha, ela julgou inclusive que poderia dar filhos bonitos, né? Para os seus, para netos, né? Bonitos para ela, né? Só que ela dizia que essa moreninha deveria trabalhar na casa dela. É um processo quase de escravização, gente, tá? Que tá ali, um processo de um racismo muito forte, né? Histórico, que aparece, inclusive, ali, né? E que ela deveria fazer menos barulho quando fazia sexo com o filho dela, né? E ela diz assim, ó, que isso é uma casa de respeitos, não é um puteiro, né? Que ela já havia ouvido
né? Falar que as pretas eram assim mesmo. Então, é toda a ordem de violências que vocês possam imaginar, e que o filho dela, inclusive, numa noite, e ela percebe, né, que ele chega e ele era dependente químico, ela não sabia, ele usava cocaína. Então, uma série de situações vítimas de uma sociedade, gente, né, completamente com inúmeros problemas, né? E que ele, inclusive, acabou agredindo ela numa noite, né? E então é muito forte o que acontece, né, entre eles ali, e ela acaba, né, sendo até quem ajuda ela, quem acaba instruindo para ela acabar com esse relacionamento, sair dali, né? Daí que ela vem para Porto Alegre, ela sai, que a família dela é de Porto Alegre, então ela sai de Santa Catarina, né? Ela volta para Porto Alegre. Foi a Flora, né, que acaba, inclusive, protegendo ela numa noite que o Vitinho começou a circundar a casa, né, depois de ter agredido ela fisicamente. É bem forte essa passagem, né, gente? E pode aparecer na prova, né, com o passado da Marta, o passado de dificuldades, a relação dela com o Vitinho, esse dependente químico, né, que ela não sabia e tudo mais. A violência da mãe dela, dele, né, a Dona Maria contra ela e tudo mais. E aí, então, ele volta a lembrar da relação do pai, né? O Henrique, o você no texto, seu narratário, né? E como ele teve dificuldade de trabalhar com a ideia da morte do seu pai, né? O Henrique, seria o avô do Pedro, né? Que ele não sabia nem como reagir porque ele não tinha contato, né? Então ele foi, né, ao Rio de Janeiro, ele acabou dormindo na casa da minha irmã dele, a Isabel, que tem uma filha, então sobrinha dele, prima do Pedro, que é a Letícia, né? E inclusive que é parecida com o Pedro, né? Então, e ele não sabe nem o que fazer, né, gente, tá? Porque ele não tinha relação com o pai, né? Então, uma relação também de perdas, de luto, né, que se acaba se repetindo aí, né, numa relação anterior à geração do Pedro, né? E os sentimentos do Henrique, né, sobre a questão também do racismo que ele já teve, a pobreza, né, da família dele, né, quando veio para Porto Alegre, morou no bairro Bom Jesus, né? A ausência paterna, que volta com força quando ele está lá no enterro, no Rio de Janeiro, né? E aí volta quando o casal, como falei, que ela é fragmentada, entre o Henrique e a Marta. E o que acabou atrapalhando muito eles, gente, foi a questão da consciência, né, mais crítica, uma mais resignada sobre as questões étnicas, né? Então, o pai, a todo instante, ele trazia à tona essas questões, né, de como nos espaços que eles frequentavam, que chamava atenção, né? Então, até que eles decidiram não mais tocar no assunto, né? E foram fazer terapia de casal, né, com a Jane, que quem buscou foi a Marta, e o Reinaldo ele buscou, né? E que para eles também não fazia muita diferença, né? Até que uma noite eles discutiram muito forte. Foi uma discussão muito forte, né? Até que eles decidiram a ter um filho, né? Como se fosse uma forma de estreitar os laços e garantir uma superação dos conflitos, né? Então, a questão étnica está no cerne, está no centro, portanto, né, das dificuldades do relacionamento do casal, os pais do Pedro, né? Tanto é que o Pedro ele nasce em meio, né, a uma profunda crise no relacionamento do casal, né? E aí que tá, né, gente? Aí vem uma situação que lá no início da primeira parte, lá em A Pele, que a primeira imagem do Henrique, ele numa sala de aula e tem um menino que acaba vomitando na sala de aula no dia de prova, ele é professor, né? E ele tem que conviver, ele, que a vontade dele é ir para casa, ele já tá mostrando que ele tá precarizado com o professor, né? Descrente, né? Da sua vida em sala de aula e tudo mais. E aí só que ele tem que conviver com aquilo que ele tem mais 10 horas, 10 aulas, 50 minutos, né? Então, tanto é que o próprio Pedro, né? Ele diz assim, ó, tu virou uma máquina de dar aulas, né? E só que mesmo assim, aí ele remete também um grande momento que ele tinha, assim, ele tinha quase envolveu síndrome de pânico, né? Porque ele tinha uma ansiedade, o Henrique, né? E quando ele estava na sexta série, a primeira vez que aconteceu isso, né? Ele, ele foi levado, né, à direção do colégio, na parte pedagógica, porque ele começou a gritar na aula de ciências, o guri entrou em pânico, né? Porque e a gente vai entender o porquê disso, só vem agora aqui essa explicação.
Porque ele viu tipo um buraquinho no assoalho e o professor, e era uma aula de biologia que ele adorava aula de biologia, né? Disse que o sol ia explodir. E o menino, ele assim, bloqueou, porque veio um trauma, que só que esse trauma foi da noite anterior. Porque no dia anterior, gente, o que que acabou acontecendo? Aí tinha os finais de semana na casa da avó Julieta, ficava no bairro Bom Jesus, né? E aí vai aparecer também umas relações interessantes com a família, né? E tinha uma menina de 13 anos, né, que o assediava, ele tinha 12, é uma situação até engraçada, né? Mas é complicada, né? E então ela queria beijar o pinto do menino e ele beijar, portanto, a genitália dela. Era uma brincadeirinha já com despertando sexualidade forte ali, né? Enfim. Só que não era nem isso. Só que aí, tá, e os almoços, né, da família. E aí tinha, olha só, tinha uma coisa que meio que lhe assombrava, era uma figura, né, da família que era o tio Zé Carlos, que ele era da Polícia Civil, tá? E sempre andava armado, né? E naquele almoço, a tia Sônia, que é a mulher do Zé Carlos, descobriu que ele tinha uma amante. E ela ficou enlouquecida com aquilo, né? E aí a discussão durante o almoço da família, e ela foi com uma faca para cima do Zé Carlos, uma condição passional. E o que que o Zé Carlos fez? Ele tirou a arma, ele quase matou a mulher, ele deu um tiro no chão. E aí o que que acabou acontecendo? Ficou a marca o buraco, né, a marca da bala. E aí o menino, naquela aula de ciências no outro dia, aquele buraquinho no chão remeteu ele à situação do dia anterior. E o guri bloqueou. Aí trouxe ansiedade, aí as questões também de racismo que ele já tinha vivenciado em colégio, né? Uma outra condição que ele lembra, né, é quando, por maldade, quando ele era menino, né, algumas professoras, no colégio, né, prenderam o dedo dele numa porta para ver até que ponto o negro conseguiria suportar a dor. Olha a maldade! Ele era um menino, era uma criança, o Henrique. E isso, professoras fizeram com ele. Então, gente, olha, é por isso que ele chega a dizer que o pai dele, o Henrique, sobreviveu como aluno e como professor a um sistema educacional, né? Então, é uma obra que vai trazendo inúmeras situações, gente, tá? De violência. É uma obra que a gente vai sentindo, né? E de certa maneira, vai mudando, modificando internamente muitas coisas que a gente pensa, que a gente tem exatamente por entendimento, né? Então ele traz o porquê da ansiedade do pai, ele traz o porquê da introspecção, dos silêncios do pai, né? A questão da orientação, como a sociedade também, né, acabou implicando nisso, né? E esse sistema todo, é a questão de um sistema e as diversas possibilidades de racismo. Esse é um racismo, por exemplo, de um sistema educacional, institucional. Então, a URSS pode estabelecer, ó, porque há a denúncia do racismo institucional, tão somente através das ações de violência policial que remetem à cena final trágica do assassinato de Henrique. Tá errado, porque não é só a instituição polícia, a instituição escola, a instituição educação. Então, cuidem isso, gente, tá? E aí, então, aqui, né, gente, tá? Ele é o momento que aí ele fala de si mesmo, tá? Ele, Pedro, né? Então, ele fala, por exemplo, que ele tinha um convívio, né, como menino negro, né? Então e eram poucos, né, que ele tinha, né, no grupo de poucos negros na faculdade de arquitetura. Ele fala do Mauro e a Sara Iene, né? A Sara, como ela era conhecida, né? Que era uma menina muito consciente sobre as questões de negritude e sobre as pautas femininas, né? E ele se interessou por ela, ele convida ela para ir no cinema, ela vai, mas nada acaba acontecendo, ele convida uma segunda oportunidade, ele acaba indo, de certa maneira, frequentando a casa dos pais dela, o Cláudio e a Sônia, né? Eh, e só que a coisa não acontece ali com a Sarah, né? Tá difícil, né? Tanto é que um dia ele queria ir no cinema com ela, mais uma vez, né? E ele tá lá na casa esperando que ela chegue, né? Tá na companhia dos pais dela, o Cláudio e a Sônia. E ela chegou com outro rapaz, né, que era um colega também da faculdade e tudo mais, né? Então ele fica bem desapontado, né, com isso. E aí
pede auxílio para o pai dele, né? Que era um homem mais experiente, né? Então, o Henrique. Então, nas raros momentos que aparece a memória, é ele, inclusive, indo almoçar com seu pai. Ele lamenta muito, inclusive, que ele não aproveitou muito, que ele ficou falando mais dele e não perguntando coisas ao Henrique, né? Então, ele se sentiu muito culpado, uma questão, o Pedro, né? Se sentiu egoísta nesse encontro com o pai. Logo depois, o pai acabou sendo assassinado, né? E aí então e a menina era inteligente, né? A Sarah Ene era inteligente, consciente das coisas, gostava, por exemplo, de cinema de qualidade, né? Tanto é que ele acabou indo assistir depois, né? Disse que tinha assistido um filme do Truffaut, Incompreendidos, que ela adorava, né? E ele comentou sem ter assistido o filme. Então ele tentou, né, o Pedro, de tudo que é fora para se aproximar dela, né? E o pai dele ajudou, emprestou um trecho, né, do livro do Júlio Cortázar, e fez uma cópia à mão, que é uma passagem linda, linda, lírica e erótica, né? E que a menina ia entender porque ela é inteligente, né? O capítulo 7 do Jogo da Amarelinha do Cortázar, né? Um escritor que ele é radicado, né? Ele é francês radicado na Argentina, né? Um dos mestres da literatura fantástica, parceiro, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, né, em projetos de literatura aqui na América Latina, né? E só que aí quando ele vai na casa da Sara, né, nesse momento, ela tá acompanhada pelo Mohamed, que eu falei que era um outro rapaz, né, também. E aí então, e ela saiu com o rapaz, e ele ficou assistindo o filme com os pais dela, né? Então a coisa não estava dando muito certo, né? Enfim, gente, tá? Aí eu já falei da história da Marta com o Vitinho, que ele retoma e tudo mais, né? A terceira parte. Ah, deixa eu falar para vocês, tá? Eu vou falar no final a representação poética, tá? Que vem nessa parte que é a representação do tiro da obra, o avesso da pele, tá? Deixa eu falar no finalzinho para fechar. Mas que tá nessa parte que é uma lembrança, uma orientação que o pai dele acaba lhe trazendo, né? E aí acontece, gente, tá? Que aí vem o momento de volta a São Petersburgo, né? Isso tem muito a ver com uma personagem de um texto que o Henrique leu muito, né? Que é o Crime e Castigo de Dostoiévski, né? E a obra é ambientada em São Petersburgo, que traz lá digamos, duplo assassinato da personagem, o Rakolnikov, né? No texto, é a culpa que ele acaba trazendo como expiação. E em algum momento, circunstâncias, ele acaba trabalhando isso aí numa turma que, mas ele não conseguia chamar atenção, né? Só que uma estratégia deu certo, né? E então o termo de Volta a São Petersburgo se refere a Crime e Castigo, né, do Dostoiévski, na condição do espaço em que o Rakolnikov, a personagem daquela obra, ele acaba, de certa maneira, desenvolvendo seus passos por aquela cidade, né? E aí que tá. Aí esse é o momento, né? Sobretudo, é pós a separação com a Marta, né? E ele tenta ressignificar a sua forma, né, de sala de aula e não tá rolando, né? Ele se tornou também diferente as práticas de ensino, né? Porque à medida que ele se sentiu precarizado, né? Ele também se torna diferente a tentar mudar destinos, mudar vidas numa sala de aula, sendo que a sala de aula, o sistema e por vezes os alunos também não entregam nada a ele, né? Então eles questionam o que eu vou entregar, né? Então, e ele está no momento desses, né? E não tem mais o que idealizar, né? Ele não tem mais, portanto. E aí, inclusive, as dificuldades que ele vai compartilhar com uma outra colega, uma professora, né? Também compartilha de idade com ele, está com 52 anos, né? É casada, o que seria mestiça aqui no Brasil, né? Que é a Elisa, né? Aí então tem uma confraternização, né, de professores, aí no final dessa confraternização, né, ela acaba, né, dando uma carona a ele convida ela para subir, ela sobe, eles tomam um vinho e acabam tendo uma relação sexual. Só que também vem uma relação, digamos, uma revelação interessante aí, né? Porque antes deles terem essa relação sexual, ela explica a ele, né, que ela tem uma cicatriz no peito a partir da retirada de uma mama por conta do câncer, né? E que ela está passando também por dificuldades, ele está passando por dificuldades, ele está a partir de uma separação, ela a partir do tratamento e da retirada da mama, que ela venceu o câncer, né? Só que o companheiro dela
ela não tocou mais nela, no corpo dela, né? Só que ela também ela diz que é um processo, né? E ela não culpa, né, o companheiro, porque ele foi muito dedicado, né? E foi talvez durante todo o tratamento de quimioterapia que ela fez, ela não teria digamos, avançado ao tratamento se não fosse exatamente o companheirismo dele, né? Então, o marido dela, né? E só que ela tá nesse momento, né? Então ela acaba explicando a ele a situação. Então, na realidade, o que que tem nesse relacionamento do Henrique com a Elisa, essa colega, né? Essa professora? Ah, eles se unem por compaixão, gente, tá? Então são pessoas que estão passando por extremas dificuldades, por processos de lacunas, de perdas, né? E o que os integra é um processo de compaixão mútua, né? E também é uma passagem dura, mais uma da obra, né? Aí vem um momento aqui, só um pouquinho, um momento aqui, ó, de uma abordagem policial que ele lembra. E aí, ó, na obra parece que foram 7 abordagens policiais, né? Todas elas, enfim, que são sempre a mesma condição, pela condição de ser negro, né? E aí tem uma passagem que é interessante, e aí uma semana antes de morrer, parece que ele está ressignificando a vida numa sala de aula, porque era uma turma assim, ó, que ele não conseguia chamar atenção, né? Tinha uns três que olhavam para ele, né? E os outros alunos completamente, sabe, assim, ó, um horror para ele, estava se sentindo muito mal. Só como ele já tinha, de certa maneira, né? Quando tantos outros professores haviam abandonado a barca, ele ainda estava na barca, né? Só que ele não queria mais estar nela, então ele não tem mais idealismo, então ele não vai brigar, ele não vai lutar mais, né? Só que ele viu que tinha um aluno no fundo da sala, estava de costas, né? Então ele vai até o fundo da sala, só que ele não briga. Ele está se sentindo completamente impotente diante de um sistema, né? E esse menino estava enrolando um baseado. Então ele lembrou o nome do aluno, como é que tu vai esquecer o nome do aluno? John Lennon, né? Então ele fala pro John Lennon, né, que ele deveria não fazer ali na sala de aula, né? Ele deveria então ir para um local adequado, de repente lá para fora, né? Mas ele não brigou, inclusive ele foi lá e orientou o menino. E com isso ele ganhou o respeito da turma, né? Porque ele não enfrentou e aqueles alunos também estão também no processo de precarização, porque são alunos que deram errado no turno, nos outros turnos, né, manhã e tarde, e deram errado, estão dando errado na vida como cidadãos. De alguma maneira foram excluídos. E ele está ali no processo de precarização como cidadão, uma cidadania também excluída, né, precarizada, né. Só que ele ficou conhecido como professor que não gostava de dar aula, porque ele também estava com dificuldade para dar aula. Só que aí, em um determinado momento, o que que acontece, né? Ele encontrou um caminho, né? E isso porque os alunos falavam tanto sobre violência, então ele traz, que é uma obra que ele leu a vida inteira, ele gostava demais, que era o Crime e Castigo, né? Do tal do Raskolnikov, que em São Petersburgo ele acabou cometendo 2 crimes, né? 2 assassinatos. E aí os alunos se interessam, e ele começava a contar até de lembrança, passagens que ele lembrava, né? Fragmentos, e começou a contextualizar, e começou a fazer uma troca com os alunos a partir de um processo de vivenciar experiências que eles tinham nas comunidades e que ele trazia a vivência literária de um grande romance, de um clássico, né? E tem um aluno que se interessou muito com ele, só que ele tentou até emprestar o livro para ele, só que o menino disse que não tinha tempo, né, para ler, tinha que trabalhar, que era o Peterson, né? Só que ele está instigado, ele está estimulado, parece que ele ressignificou um caminho, uma estratégia de sala de aula, que é ressignificar com alunos obras clássicas a partir da realidade dos alunos. Muito importante que ele faz, né? Só que acontece aí a última parte, que é a barca. E aí um detalhe curioso, gente, tá? Quem narra é o Pedro. Lembra? O narrador de primeira pessoa, né? E que tem o narratário que é o pai. O você, o tu, é o Henrique. Só que nessa parte aqui, a barca, a gente sabe que é o Pedro que tá narrando. Só que ele opta por um narrador em terceira pessoa onisciente. Ele coloca 2 histórias que seguem paralelas. A história de um policial extremamente racista e o pai dele.
nesse processo de ressignificar que eu falei para vocês em sala de aula, o crime e castigo, né, que era lá, né, de São Petersburgo, a história do Raskolnikov, a relação dele com a turma, dele com aquele aluno Peterson que está interessado na obra, né, na história do Raskolnikov, né, porque o Raskolnikov é um cara que comete um duplo homicídio e o menino ele fica, tá, mas e aí? Tá, e qual é a pena dele? Porque se é um menino da periferia se faz isso, tá preso, né? Então, para ver como ele consegue estimular através da realidade dos alunos a discussão sobre uma obra literária, como ele ressignifica, tá? Ele vai falando sobre isso um paralelo da história dele, tá? Do pai. Só que eu vou trazer aqui para vocês, tá? O policial, ele acorda uma madrugada e ele tem um pesadelo que vai se reproduzir em alguns dias, tá? Ele se volta aquele pesadelo, né? Que ele escuta barulhos no sonho, né? Ele vai até a cozinha e ele pega o revólver dele, que é o 38. E aí, quando ele volta para a cozinha, a casa dele foi tomada por alguns homens negros. É o sonho dele, é o sonho desse policial, tá? E aí, esse homem que tá apontando uma arma contra a cabeça dele, desse policial que ele foi surpreendido na cozinha, né? Ele diz assim, ó, não se preocupa, tá? Que ele diz assim, ó, que ele não deve se preocupar, que eles querem apenas os filhos e a esposa dele. Eles não vão matá-lo, né? Então, isso é, de certa maneira, a gente vai saber que o que deu start nesse policial é que tem um outro policial que, a partir de uma situação de prática, né, de dia a dia, de rotina policial, acabou sendo morto. Acabou sendo morto exatamente por uma condição, né, de disputa por um celular, uma condição de prática, né, numa periferia, que é o Cabo Maicon, né, que foi assassinado. Então isso provavelmente deu o gatilho nesse cara que trouxe todo o processo do seu racismo, né? Então ele teme pela sua vida, pela vida da sua família, né? E ele tem que pegar o ônibus, ele tem que ter a condição de colocar uma farda, né? Então a precarização também de um outro trabalhador de uma outra área, que é a área da segurança pública, né? E quem trabalha na área da educação, né? Áreas que são fundamentais para uma sociedade, né? E aí o que acontece, tá? Aí o sonho vai se repetindo e tudo mais, ele tem medo de morrer. E então, no outro dia que o pai dele, tá? Ele se acorda para ir para o colégio e tudo mais, né? E ele tá motivado, vai trabalhar com aquela prática com os alunos, pensando que ele vai trabalhar, quais são as próximas obras, quais são as suas próximas estratégias, porque a aula dele estava encaixando, né? O debate com os alunos, estava motivando os alunos lá no EJA e tudo mais, né? Só que só que naquela manhã o que acontece? Os policiais, tá? Eles estavam abordando pessoas na rua, né? E sobretudo que eram negros, porque quem dizem que quem assassinou o tal do Michael era um negro, né? E são sempre negros, né? Que são, de certa maneira, são aí as pesquisas, esse é fato histórico, né? Que tanto é que as abordagens todas que o Henrique teve ao longo da vida, uma inclusive que ele estava num ônibus, né? Só pediram para descer. Negros e negras, né? Então, ele é um negro, né? O professor Henrique, né? Então, ele estava feliz, né? Então, isso não é na manhã, isso é à noite, que ele está voltando para casa, lembra que ele trabalha à noite? E então, ele está, né, na parada, ele está lá mexendo na sua pasta e tudo mais, né? Pensando o que ele vai fazer, e aí ele está desatento ao que está acontecendo. Então, tem uma viatura, os caras estão tentando identificar, né? Então, o tal do cara que matou o Cabo Maicon, né? E eles chamaram a atenção dele, né? E ele não se deu conta. Ele de certa maneira, tá um pouco distante, né? E nisso, olha só, os policiais pediram para ele parar. Ele tá desatento, o Henrique, e ele coloca a mão dentro da pasta. Nisso, o que os policiais fazem? O primeiro policial dá um tiro, acerta o ombro do Henrique, né? O segundo policial, tá? Vai dar um outro tiro nele, tá? Que atinge o peito. Há um terceiro tiro que é dado pelo policial que tinha os pesadelos com os homens negros, né? E esse tiro atingiu a cabeça dele. E mais tiros são dados. Então, o que acontece? Ele é assassinado.
Isso não é uma bala perdida. Ele foi assassinado, gente. Ele foi, de certa maneira, ali, ó, foi eliminado, sabe? Então foi uma abordagem assim, ó, que não foi um acidente, foi uma tragédia que acontece, né? Mas, enfim, a denúncia final é o assassinato do Henrique. E qual é a causa? Ser negro. A causa é essa. Era um negro que sequer pediu os documentos, né? Então, essa truculência que atravessa a obra não é a primeira, tá? Então, ao longo são 7 abordagens. A sétima é fatal, que não foi nenhuma abordagem, né, gente? Tá? Então, a gente pode ver ali que ele foi eliminado, né? Dessa maneira assustadora, né? Ao final da narrativa. Deixa eu falar para vocês aqui, ó, a passagem, né, que significa o livro, né, que digamos, seria o capítulo quarto da segunda parte, né, o avesso. Ele está falando sobre as lembranças do pai, né, quando ele tinha 9 anos, e ele perguntou, né, para o pai, para o Henrique, quem era Deus, né, e o Henrique diz, Pedro, você sabe quem é Deus, né? Ele não tinha a menor ideia, né? E aí, então ele vai contextualizando até que ele chega e diz assim, ó. Eu vou ler para você essa passagem, tá? Você sempre dizia, ele, o Pedro, falando ao você que é o Henrique, o narratário que é o pai, né? Que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, ensinamento do pai. Você me disse, preservar aquilo que ninguém vê. Então, o avesso, gente, é ancestralidade. O avesso da pele, ancestralidade, é identidade, tá? Preservar aquilo que ninguém vê. Porque uma demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Por entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. É a ancestralidade, é a identidade. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Lembro que você fazia um grande esforço para ser entendido por mim. Eu era pequeno e talvez não tenha compreendido bem o que você queria dizer, mas a julgar pela água nos seus olhos me pareceu importante. Então, um grande ensinamento, gente, tá, do professor Henrique ao filho Pedro foi valorizar o avesso da pele, a identidade, as referências, os laços, né, afetivos, que é exatamente a identidade, a questão familiar, a questão, portanto, que remete a tudo aquilo que Pedro faz. À medida que ele vai inventariando a memória fragmentada do pai, da mãe, a presença do pai pelos objetos, pelos livros, ele restitui a sua própria identidade, a sua própria afetividade a partir do avesso da pele. Tá, gente? Então, ficamos por aqui. Eu não sei se você tem alguma dúvida aqui, deixa eu abrir o chat. Alguma dúvida que vocês tenham aí, João, Carol, que também está na nossa live. Tranquilo, gente? Alguma dúvida que tenha ficado? Alguma curiosidade? Tudo tranquilo, professor. Tá tudo certo então, gente? Então, assim, olha só, deixa eu falar para vocês aqui, tá? Essa aula eu vou subir hoje ainda, espero que eu consiga subir ela, tá? Tem mais algumas aulas que tem que formatar, tá? Que eu também vou postar para vocês, que é as canções do Lupicínio, a seleta de canções do Lupicínio, a obra Niquete. Provavelmente essas aulas elas vão estar amanhã, elas vão estar formatadinhas e eu vou subir para vocês. E na semana que vem, provavelmente eu devo também fazer, tá? Mais uma, uma aula, tá? Sobre o 100 anos de solidão. Aí eu vou postar para vocês, vou enviar o link, tá? E na semana que vem, gente, tá? A gente vai ver a obra do Faleiro. E a gente vai ver aí um pré-prova, que eu já quero trazer os pontos principais que é na próxima semana, tá? Então, desejo a vocês um bom descanso,
tá? Eu vou enviar para vocês os últimos materiais. Semana que vem, então, a gente vai ver a obra do Faleiro e as obras, assisto às aulas gravadas que eu vou enviar para vocês, certo? Então, repetindo, tá? A gente vai ver a obra, os Canções do Piscínio, o Senhor de Solidão, Niquete. Semana que vem, as crônicas, né? Um apanhado ali do Faleiro, José Faleiro, gaúcho, e um pré-prova, tá? Trazendo os pontos principais, aquilo que a banca ela deve trazer aí como elementos mais significativos e importantes, tá? No mais, então, um bom descanso para vocês, que vocês fiquem bem, tá? Aproveitem também, leiam, tá? O que dá para ler agora, tentem se tranquilizar e a gente retoma o nosso encontro na próxima semana, tá? Um beijo no coração de vocês. Tchau, uma boa noite. Fui!